Oi, eu sou o BHB e o vídeo de hoje é sobre um tema muito pedido, até exageradamente pedido pra eu fazer. E na verdade um pedido há muito tempo, que é basicamente o porquê eu sou católico e não evangélico. E bom, eu gostaria de primeiro dizer que essa pergunta faz muito sentido, porque ela faz parte das 3 perguntas mais importantes da humanidade, que é basicamente, se Deus existe, se Jesus é esse Deus que existe, e se por acaso Jesus foi esse Deus que existe, qual é a igreja que ele edificou, qual é a igreja de Cristo? Porque certa vez um ateu veio me confrontar dizendo, o Deus cristão é um lixo, ele te joga no mundo com 15 mil religiões diferentes, só de igreja evangélica tem 8 mil diferentes, de deuses são mais uns 3 mil deuses diferentes, mas se eu errar, ir pra igreja errada ou adorar o Deus falso, eu vou pro inferno. Veja, de fato, se Deus fizesse essa sacanagem, é verdade, Deus seria um tirano se ele fizesse isso. Só que o que ocorre é que essa não é uma visão correta de ver as coisas, entende? E, óbvio, apesar de eu achar um pouco engraçado esse tipo de pensamento, não é essa a forma com a qual Deus age, e eu pretendo provar isso nesse vídeo. E bom, se o título do vídeo é Por que sou católico e não evangélico, começarei então do por que não sou evangélico. Bom, e veja, não farei isso, sei lá, tentando atacar ou falar que não sei o que lá. Não, tentarei uma conversa de um amigo pra um amigo. Veja, existe uma diferença clara entre católicos e evangélicos, mas a maior delas, sem sombra de dúvidas, são os 5 solas. Sendo o mais importante deles, evidentemente, o sola escritura, porque sem ele eu não teria os outros 4, mas tentando simplificar pra vocês, sola escritura significa somente a escritura. E essa é basicamente a base dos evangélicos. Enquanto a base dos católicos não é somente a escritura, mas o magistério, a tradição e a escritura. Enquanto a base católica são 3, a base evangélica, a protestante é apenas uma. E por que eu não posso aceitar a ideia do sola escritura? Veja, a ideia do somente a escritura, somente o que está escrito e ignorar a tradição católica, ignorar o magistério católico, é um erro gravíssimo. E primeiro, porque a Bíblia diz isso, né? Em 2 Tessalonicenses 2,15 está escrito, portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. Portanto, veja que em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo deixa claro que tanto as cartas, ou seja, os escritos da Sagrada Escritura, devem ser preservadas, tanto quanto as tradições apostólicas. E óbvio, por favor, não confunda as tradições dos rabinos judeus com as tradições apostólicas, como por exemplo o sinal da cruz, a oração pro Oriente, o rito do crisma, a unção dos enfermos, as práticas litúrgicas, tudo isso faz parte da tradição apostólica. Mas apesar disso já ser um problema grave, que vai desembocar em outros problemas, existe um problema muito maior. O problema do texto da mulher adúltera. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouquinho mais tensas. Veja, todos conhecem a história da mulher adúltera do Evangelho de João, ok? Caso você seja um ateu, um agnóstico e não saiba o que eu tô falando, é basicamente um dos mais famosos textos da Bíblia, onde existe uma mulher que é pega em adultério e ela estava prestes a ser apedrejada por judeus. Até que Jesus intervém, dizendo aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todo mundo conhece a história. O ponto é, essa história não se encontra na Bíblia. Sim, essa história não está na Escritura. E se eu achar, eu vou tentar colocar pra vocês imagens tanto do Códice Vaticanos, do Códice Alexandrino, todos os documentos mais antigos que a gente tem das Sagradas Escrituras. E a gente sabe que essa história não tá na Bíblia. Ela nunca esteve nos primeiros textos. Nenhum dos primeiros cristãos menciona essa história em nenhum momento. E pra piorar, essa história só começa a aparecer na Bíblia no século V. E pra piorar, um pouco mais ainda, essa passagem às vezes nem aparece no Evangelho de João. Mas vários manuscritos vão trazendo, uma hora em João, outra hora em Lucas. Então assim, aqui existe um problema seríssimo. O que se sabe é que essa história é basicamente fruto da tradição. Só que acontece é que os evangélicos não aceitam a tradição católica. Ora, pra quem é católico, isso não é problema nenhum, afinal, nós acreditamos no magistério, na tradição e na escritura. Então tá tudo certo. Mas para protestantes, isso aqui tem um problema muito sério de textos que nunca estiveram na Bíblia e começaram a aparecer do nada. Porque veja, se a tradição católica não tem inspiração divina, não é guiada pelo Espírito Santo, me desculpe, sua Bíblia é falsa. É só um monte de texto juntados por vários bispos católicos, porque, caso você não saiba, o cânon do Novo Testamento só foi ocorrer em 382 com o Papa Dámaso. Então aqui você tem um outro problema, que é basicamente, se você renega a tradição católica, então vários textos da Bíblia não são palavras de Deus. E isso é um problema extremamente grave, porque não é só o texto da mulher adúltera. A doxologia do final do Pai Nosso também não existe nos textos originais. Vários textos do Evangelho de Mateus também não estão nos originais. Em qual que eu acredito? Novamente, para quem é católico, isso não é problema nenhum. Porque nós acreditamos que a tradição oral, que os apóstolos passaram para os seus discípulos, os discípulos para o seu discípulo, pro discípulo que passou, continua graças à assistência do Espírito Santo que dá a Santa Igreja. Esse é basicamente o conceito católico. Mas se você não acredita nisso, acabou! It's over! E acabou! Mas o que acontece é que ainda tem um problema um pouco mais grave. Não se preocupe, tem como piorar. A formação do cânon. Caso você não saiba, os evangélicos têm 66 livros na Bíblia, enquanto os católicos têm 73. Eu lembro que uma vez eu tinha feito uma piada que 73, se você tira mais 7, fica meia, mas ok, chega de piadas. Mas o ponto é, enquanto os evangélicos têm 66,
Os católicos têm 73 livros. Resumidamente, existem 7 livros que não existem na Bíblia dos evangélicos. Isso porque os protestantes, ao invés de usarem o Antigo Testamento da Igreja Católica, usam o Antigo Testamento dos judeus. Só que aí tem um problema. Porque o cânon dos judeus só foi, entre muitas aspas, oficializado quase 250 anos depois de Cristo já ter morrido e ressuscitado. E qual é o problema disso? Porque quando você aceita o Antigo Testamento dos judeus e não o da Igreja, diversas passagens acerca do Messias não aparece na Bíblia dos evangélicos, porque quem escolheu aquele Antigo Testamento foram os judeus. O exemplo mais claro disso é o capítulo 2 de Sabedoria. Oprimemos o justo que é pobre, não poupemos a viúva, nem respeitamos as cãs do velho carregado de anos. Seja a nossa força a lei da justiça, porque aquilo que é fraco para nada serve. Armemos, pois, laços ao justo, porque nos é molesto, contrário às nossas obras. Lança-nos em rosto as transgressões da lei, acusa-nos de faltas contra a nossa educação. Então veja, de quem será que este livro do Antigo Testamento está profetizando? De quem será que ele está falando? Vamos continuar. Ele afirma que tem a ciência de Deus. Chama-se a si Filho do Senhor. É a condenação dos nossos próprios pensamentos. Só o vê-lo nos é insuportável, porque a sua vida não é semelhante à dos outros. Os seus caminhos são completamente diferentes. Somos considerados por ele como escórias, e afasta-se do nosso modo de viver como de uma coisa imunda. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se as suas palavras são verdadeiras. Observemos o que lhe acontecerá ao findar da sua vida. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o amparará e o livrará das mãos dos seus inimigos. Ponhamo-lo à prova por meio de ultrajes e tormentos, para que conheçamos a sua mansidão e provemos a sua paciência. Condenamo-lo a uma morte infame, pois, segundo diz, Deus o protegerá. Senhoras e senhores, caso não tenha ficado claro, este livro do Antigo Testamento está falando de Jesus. E os judeus, até o dia de hoje, rejeitam este livro. E por que eles rejeitam este livro e tantos outros? Porque nele existem as palavras de Deus que revelam nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto! Quem não diz isso, não sou eu. É Irineu de Lyon no século II, que em suas cartas vai dizer: pois em algumas passagens da Escritura, que claramente se referiam a Cristo, foram cortadas por aqueles que tentam distorcer sua interpretação para o mal. Os judeus ignoram por completo os textos deuterocanônicos, porque os primeiros cristãos usavam justamente esse texto para provar que Jesus era o Messias. Lutero, ao escolher ficar com o Antigo Testamento dos judeus, ao invés do Antigo Testamento cristão, condenou a si e outros milhões de pessoas a não ter a Escritura completa e foram privadas de ter a plenitude da verdade revelada por Jesus Cristo. Então, desculpa, eu não posso colocar a salvação da minha alma nessa ideia. Eu não posso ser evangélico. Desculpa. Isso não é só ser contra a Cristo, é ser contra os fatos, meu amigo, contra a realidade. Não há o que eu possa fazer. Mas veja, poderá alguém dizer, principalmente agnósticos que comentam nos vídeos: não, mas provar que a igreja evangélica tá errada é fácil. Eu quero ver provar que a católica que é certa. E de fato é verdade. A única forma que eu tenho de provar que a fé católica seria verdadeira seria se eu conseguisse provar que a igreja católica é de fato a igreja de Cristo. E é o que vamos fazer? A igreja católica é a igreja edificada por Jesus Cristo sobre o apóstolo Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse texto é uma referência direta a Isaías 22, que diz: porei sobre os teus ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. A autoridade de Pedro como líder da igreja aparece mais vezes, como por exemplo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Outra prova evidente da autoridade que Pedro tinha sobre os outros é: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus respondeu: apacenta os meus cordeiros. Ponto é, isso acontece por 3 vezes. Por 3 vezes Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. Mostrando que Pedro tem autoridade sobre todos do rebanho de Jesus Cristo. Pedro é o apóstolo que Cristo confiou à igreja católica. Como é possível ver nos escritos dos primeiros cristãos, como por exemplo, Santo Irineu de Lyon, que vai dizer: mas, como seria muito longo enumerar a sucessão de todas as igrejas, indicaremos somente a da maior, mais antiga e conhecida por todos. A igreja fundada e constituída em Roma pelos gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Eusébio de Cesareia também vai dizer isso em sua história eclesiástica. Assim, após fundar a igreja em Roma, os bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo confiaram o episcopado alino, que é exatamente o que a igreja católica sempre diz. Essa igreja também sempre foi chamada de católica, porque existe uma carta de Policarpo de Esmirna aos filipenses em que ele cita igreja católica. A igreja de Deus peregrina em Esmirna, a igreja de Deus em Filomeno e todas as comunidades da Santa Igreja Católica. Resumidamente, a igreja católica é edificada sobre Pedro por Jesus Cristo. Não tem o que fazer. Mas antes mesmo de eu ter me tornado verdadeiramente católico, eu via 2050 ataques contra a igreja vindo de evangélicos quase todos os dias. E é óbvio que eu precisava ir atrás para saber se esses ataques faziam sentido. Até porque, se a igreja católica de fato tá errada, eu
não pode ser a igreja de Cristo. Então vejamos quais são os maiores ataques evangélicos contra a igreja. Os católicos adoram imagens. Os católicos adoram santos. Os católicos adoram a Virgem Maria. E, honestamente, isso é falso. E vai por mim. Serei totalmente honesto. Se de fato algum argumento desses fosse verdade, eu não teria me tornado católico. É sério, não tenho o menor problema com isso. Existe aquela frase daquele grande pastor falando algo como: se Deus não existe, ainda assim foi um prazer ser cristão. Isso é uma bobeira. Claro que não. Se Deus não existe, ser cristão foi um lixo. Essa é a realidade. Eu sou católico porque amo Jesus Cristo. Esse é o ponto. A ideia de, não, mas olha, se Deus não existir, foi muito bom. Não foi. Não foi. Você foi enganado sua vida inteira. Esse é o ponto. O católico cristão ama a verdade. Cristo se apresenta como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o católico deve ser sedento pela verdade. Ele deve babar pra encontrar a verdade. Essa é a realidade. Mas óbvio, primeiro, começamos pelos ataques. O primeiro ataque que eu sempre escuto é de que católicos adoram imagens. Porque em Êxodo 20 está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que acontece é que esse texto não diz exatamente isso. O texto que eu acabei de colocar para vocês é um texto de uma Bíblia evangélica. Um texto mais coerente vai dizer: não farás para ti um ídolo, nem qualquer semelhança das coisas que estão no céu, ou na terra abaixo, ou nas águas debaixo da terra. Veja, existe uma claríssima diferença entre uma simples escultura e um ídolo pagão. Primeiro, porque ídolos da antiguidade eram imagens onde deuses desciam nessas imagens e começavam a habitar naquelas imagens. E isso, nenhum católico acredita nisso. Me desculpa te contar isso, nós não acreditamos nisso. Quando um católico tem, sei lá, um quadro da Santa Ceia na sala de casa, ele não acha que Deus vai descer naquela imagem e começar a adorar. Oh meu Deus, você está literalmente neste quadro do Leonardo da Vinci e por isso eu lhe adoro, ó Senhor. Isso não ocorre. Ele apenas venera o ícone porque vê naquela imagem a representação de Jesus Cristo. E não Jesus Cristo literalmente. Outro problema é que Deus não proíbe que se faça imagens propriamente, mas sim ídolos. E nós sabemos disso não somente porque bastaria uma tradução um pouco mais bem feita pra ter essa noção, mas porque na própria Bíblia Deus manda fazer outras imagens. Em Êxodo 25 ele manda fazer 2 querubins. Fará 2 querubins de ouro. Tu farás de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Em Números 21 Deus manda fazer uma serpente. Disse-lhe o Senhor: faz uma serpente ardente e ponha sobre uma haste. Em 1 Reis 6:23 o templo de Salomão é descrito como lotado de imagens. Fez também no santuário 2 querubins de madeira de oliveira, de 10 côvados à altura de um e de 10 côvados à altura do outro. Ambos tinham 10 côvados de largura e a largura de cada um dos querubins era de 5 côvados. E para escandalizar os senhores que não compreendem isso, com algumas verdades um pouco mais inconvenientes, você tem noção de quantos são 10 côvados de altura, aproximadamente 5 metros. A título de comparação, esse Chaves gigante tem 5 metros. Portanto, a ideia de que católicos são idólatras por possuírem imagens, pinturas, esculturas, é ridículo. Eles confundem a veneração de ícones com a adoração de ídolos. E isso é um erro gravíssimo, meu Deus do céu. Ah não, mas eu vi algo terrível. Um pecado terrível. Certa vez, um homem viu uma estátua de Jesus e se ajoelhou. Oh, meu Deus! No exato momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um crucifixo aqui do meu lado. E veja, eu acabei de dar um beijo nesse crucifixo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele está adorando o crucifixo. Oh, que absurdo. Veja, outro problema que eu também vejo é eles falando acerca dos santos. Eles dizem que não se pode venerar os santos porque Deus não divide sua honra, sua força, sua glória com ninguém. E isso é verdade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas o ponto é exatamente esse. O culto que se dá aos santos não é o mesmo que se dá a Deus. Ao venerar um homem ou uma mulher que foi justa enquanto estava na terra, não se está dando a glória de Deus para um humano, mas simplesmente a glória que o humano merece por ter sido justo. É simples. É como se eu falasse: devemos honrar a Deus, e um outro dissesse: não vamos honrar a Deus, porque a Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe. Veja, a honra devida ao pai e à mãe não é a mesma devida a Deus, Senhor de todas as coisas. Isso é muito claro, isso é claríssimo. Do mesmo modo, o culto que se dá a Deus é um, o culto que se dá aos santos é outro, o culto que se dá às coisas sagradas, como crucifixos, locais sagrados, como, sei lá, a Terra Santa, é outra. São coisas diferentes. Essa confusão ocorre muito mais porque muitos evangélicos não sabem o que é a adoração de verdade. Porque eles vão, sei lá, não, tô indo aqui pro culto adorar a Deus. E eu te pergunto: tá, e o que você faz? Aí ele responde: eu leio, eu canto, eu rezo, eu fico de joelho, eu levanto, aí eu canto de novo e é isso. Ora, então é óbvio que você vai achar que os católicos adoram os santos. Porque, com todo o respeito do mundo, se bem que não dá como falar isso de uma forma muito respeitosa, mas vou tentar. Porque o respeito que a gente dá ao santo mais bichuruca é o máximo que vocês estão dando pra Deus. Por exemplo, eu vou pegar o apóstolo mais escondido. O apóstolo com o nome menos dito, Judas Tadeu. O apóstolo Judas só tem um livro na Bíblia que não dá nem 2 páginas direito. E ele tem o mesmo nome do traidor Judas Iscariotes. E no Brasil, Judas Tadeu tem
cântico em honra a esse apóstolo, igrejas com o nome dele, faculdade com o nome dele, festa litúrgica, veneração à sua vida e ao seu martírio, e ele ainda é padroeiro do time do Flamengo. Então, o mínimo que um católico faz para um dos menores apóstolos dos 12 é o máximo que eles oferecem para Deus. É por isso que quando eles veem isso, eles dizem, nossa, que absurdo, adorando os apóstolos, olha como são idólatras. Veja, não, pelo amor de Deus, não é isso, ok? Por favor, pare de pensar dessa forma. Eu lhe peço, eu lhe imploro, nós não adoramos os 12 apóstolos, cara. O mesmo acontece com a Virgem Maria. Se o mais baixinho dos apóstolos tem esse tipo de veneração e cuidado, quanto mais, literalmente, a mulher que deu luz ao Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade quando veio à Terra. Quanto mais respeito não se dá à Virgem Maria. Isso explica, porque quando se vê uma festa a um apóstolo ou a dedicação à Virgem Maria, você pensa, nossa, estou adorando a Virgem Maria. É uma grande adoração. Não, pelo amor de Deus, não. 90% desses ataques, eles não são ataques verdadeiramente, mas de pessoas inocentes que apenas não sabem. E, honestamente, eles nem têm tanta culpa por não saberem. Culpados por isso são certos pastores que mentem na cara dura e dizem, católicos são idólatras. Eles são idólatras, vão para o inferno. E que não sei o que, Esses sim são verdadeiros culpados por deixarem as suas ovelhas na ignorância. E quando essas ovelhas se condenarem por conta dessa ignorância, também eles vão ser condenados justamente pela maldade que é deixar suas ovelhas na escuridão. Eu poderia me deter a outros pontos, como, mas a Virgem Maria, os santos... Ok, certamente, eu acho que eu já devo ter vídeo sobre isso no canal. E aí, se você quiser, você pode ver. Tem um vídeo sobre a Virgem Maria. Tem bastante vídeo sobre isso. Mas bom, eu espero do fundo da minha alma que isso possa ajudar diversas pessoas, principalmente pessoas que estão no caminho da conversão à fé católica. E não somente elas, como qualquer outro tipo de pessoa. Bom, é basicamente isso. Eu vou indo e tchau.